muito bem-vindo à Universidade Digital em Brasília. Você está no campus Direito no nosso programa oficial. E como sempre, está aqui em nossos estúdios, ancorando o programa com a gente, o Dr. Roberto Silva. Hoje vamos tratar do assunto Direito Econômico Mundial e a perspectiva brasileira. E para tratar desse assunto, nós recebemos no estúdio do programa oficial do Campus Direito dessa semana, o Dr. Ianco Cordeiro. O Dr. Ianco Cordeiro é advogado, militante há mais de 20 anos, ex-consultor jurídico do Tribunal de Justiça da Paraíba, teólogo, pastor, professor de teologia e pós-graduado pela ESMAD. Dr. Ianco, seja muito bem-vindo ao estúdio. Prazer, Oswaldo. Uma satisfação imensa recebê-lo. Dr. Roberto, fique à vontade, comece a tratar o tema com o Dr. Ianco. Inicialmente, eu me sinto lisonjeado pelo convite e quero externar a minha alegria, a minha gratidão por poder fazer parte desse debate este tão importante dentro da esfera jurídica. E eu gostaria, inicialmente, de dar as boas-vindas também ao Dr. Ianco e que ele pudesse fazer também as suas considerações iniciais antes mesmo de entrarmos no tema. Meu querido Oswaldo, Dr. Roberto, é uma honra estar aqui, até porque todo e qualquer movimento científico que busca intelectualizar uma nação, trazer um pensamento, uma reflexão acerca de efetividade de cumprimento de normas, de leis a favor de uma nação, é base principiológica de um crescimento republicano. Os senhores estão de parabéns por essa preocupação nesse grande projeto que é educar, porque a nação ela cresce na pujança econômica quando ela tem a sua base educacional bem fortalecida. Estão de parabéns, me solidarizo com essa ideia de que cada vez mais a educação deve ser a mola mestra e propulsora de um desenvolvimento maior para o país. Estamos aqui com muita honra também, para abordar um tema de grande repercussão. E se assim eu já posso falar, a preocupação ela é mundial. A presidente Dilma Rousseff ela tem feito considerações acerca de um câmbio real, não um câmbio oscilativo, não um câmbio flutuante. 22 de dezembro, a presidente Dilma Rousseff, fora outras entrevistas que ela deu, ela demonstrou a preocupação efetiva de que o Brasil pratique taxas de juros suportáveis para a indústria, para o comércio, para o consumidor. Nós tivemos o quadro clássico, e aqui me preocupa muito porque Obama vai pegar agora a América no chamado grande abismo fiscal, em que republicanos e democratas têm tentado salvar a economia norte-americana. O nível de endividamento público é gigantesco. E, para os senhores terem uma ideia, a Itália acabou de passar uma situação vexatória e Espanha, as cartas de hipotecas foram vencidas. Quem tinha casa própria na Espanha teve que devolver. Quem tinha casa própria na Califórnia, no governo de Arnold Schwarzenegger, também teve que devolver. E muitos americanos tiveram que morar no próprio carro. Então, hoje o Brasil ele se depara com uma situação e um cenário preocupante. A Grécia quebrou, o Banco Central Europeu tem salvo o banco grego com o FMI, mas sabemos que o combate ao déficit público, o endividamento das nações é gigantesco e, além de combater o déficit público, além de jogar uma grande carga tributária para dar um superávit primário na economia, sabemos que, inevitavelmente, nenhuma economia do planeta sobrevive com altas taxas de juros. Eu falo como gerente de banco que fui de servente a gerente e cresci vendo o sistema financeiro. 11 anos passei em banco e me encontrava muito com bolsa de valores, o pessoal falava muito. Então a nossa preocupação hoje é essa, é que efetivamente nós tenhamos uma taxa de juros suportável, porque o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, hoje tem aplicado confirmação de sentença de acórdão estadual no sentido de que as ações revisionais elas criam a propensão de que o judiciário agora fiscalize efetivamente o que está sendo aplicado ao consumidor e não o que é teórico. Porque é muito claro, e olha, o ministro Massami Uieda, da STJ, e o ministro Napoleão também, eles lavraram acórdão proibindo que o cidadão, a Ação Civil Pública, o Ministério Público de São Paulo, que o cidadão assine um contrato em branco e vá embora. O Ministério Público de São Paulo bateu pesado nessa temática. O brasileiro tem que se conscientizar de conferir o que está sendo aplicado contra si. Porque, para que se não entre numa situação de insolvência no cartão de crédito, no financiamento do caminhão, de um
de equipamentos de agricultura, de veículos particulares, do leasing, na desnaturação do leasing com a súmula 263. Então, há um universo muito gigantesco. Se a pergunta fosse para mim, os juros praticados no Brasil correspondem à realidade? Não. Ô, doutor Ianco, me desculpe eu interromper a sua fala, já que você abordou bem essa questão, que é uma temática de preocupação Mundial. A nível mundial, e no que diz respeito ao contexto brasileiro, nós temos na nossa Carta Magna uma taxa de juro de 1% ao mês, totalizando 12% ao ano. No entanto, os valores são exorbitantes no que diz respeito à taxa de juro que é cobrada e praticada pelos bancos. Então eu gostaria que você pudesse fazer uma abordagem em relação àquilo que está constituído na Constituição Federal, aquilo que é praticado no dia a dia através dos bancos, das financeiras, e de que forma hoje o jurídico, né, os tribunais têm entendido essa temática de disparidade que há entre o que diz a Carta Magna e o que se pratica através dos bancos. Doutor Ian, só um minuto. Eu também queria que o senhor aproveitasse esse contexto da pergunta do doutor Roberto e levasse em consideração a afirmação da nossa presidente em relação a juros mais reais. Então, nesse contexto, né, que peso essa afirmação vinda da presidência da República pode influenciar de alguma forma no mercado interno para que mude alguma coisa? A Secretaria Nacional de Direito Econômico, ela preconizou um fomento de alerta máximo. Então, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal abriram o ranking de queda de juros. A Carta Magna preconizava, até a emenda 40 de 2004, que efetivamente a taxa de juros era 12 ao ano. Não havia economia melhor para nós. Não havia taxa de juros mais maravilhosa para o Brasil, mais maravilhosa, uma taxa, isso era maravilhoso. Agora, o que aconteceu? Os bancos, tentando se blindar contra as crises e os calotes e a crise mundial, eles forcejaram no Congresso uma emenda constitucional a 40. Então, o artigo 192, parágrafo 1º da Carta Magna foi revogado. Causou-se a liberdade de juros. Então, os advogados aqui, os colegas da OAB, e os operadores como magistrados, ministros, desembargadores e juízes e promotores, todo mundo se viu na seguinte situação. No começo, a gente fazia a aplicação da Carta Magna, princípio republicano, artigo 170. É princípio da República defender o consumidor, né? Meio ambiente e a propriedade privada. Mas depois que houve a emenda, então criou-se aquela tese, os juros estão livres, pode haver qualquer taxa de juros. Mas o que aconteceu? Na ação direta de inconstitucionalidade 2316, o Supremo Tribunal Federal declarou que o artigo 5º da medida provisória, deixa-me ver, 2170, dígito 36, declarou-se inconstitucional. Então, embora a Carta Magna tenha libertado os juros, mas o artigo 884 do Código Civil diz que é proibido no Brasil o enriquecimento sem causa. Já o artigo 52, 53, 54 do CDC preconiza que o consumidor tem direito de pagar antecipado, expurgando-se os juros previstos para o final da operação financeira, 12, 24, 36, 60 meses. Então, o que é que nós temos que agora sonhar que a República efetive? E aqui eu me valho da Resolução 75 do Conselho Nacional de Justiça, nas boas lições do professor Boaventura Souza Santos. Por quê? Porque a antropologia, o humanismo, já está às portas do judiciário. Nós vamos caminhar para o PJE, a justiça totalmente cibernética, sem papel. Já temos o Tribunal Regional da Paraíba do Trabalho, os juizados especiais federais e estaduais na Paraíba. E agora? O Tribunal da Paraíba estadual implantando o PJE em consonância com o Conselho Nacional, o CNJ, todos os TRFs, todos os tribunais estaduais, para a virtualização máxima do processo. E nessa virtualização, aqueles papéis não acabam, eles não existem mais, vão acabar. Há uma tendência de você eficientizar. Eficientizar requer também humanizar. Humanizar requer capacitar a nação para sobreviver dentro da economia de juros voláteis. Por quê? Porque as bolsas de valores, elas são como um mel para os investidores. Lembra de George Soros, que andou quebrando a Rússia e namorou com a Bolsa de Valores do Brasil, que quase quebra a gente. Capital especulativo. Chega no Brasil, chega na Bovespa, derrama trilhões de dólares e depois ele vai embora em 24 horas. Então, o capital especulativo no Brasil, ele é necessário para aumentar as reservas cambiais. Porém, ele não é aquele total que gera emprego e renda.
Então devemos ter o capital para a blindagem do Banco Central, como a gente tem escapado de crise cambial, os ataques aos dólares, a gente mantém o dólar garroteado, graças a Deus, mas entendamos que o nosso capital produtivo deve falar mais alto do que o capital especulativo de bolsas, de aplicações financeiras, né? Que a gente chama na economia de capital volátil. Entra e sai. Entra na Argentina e sai, quebra a Argentina. Entra na Itália e sai, quebra a Itália. Entra na Espanha, quebra a Grécia. Porque quando o governo está endividado, o que é que ele faz? Ele pega papéis, lança e todos os empresários, eles lançam uma maxi-valorização daquilo ali, mas não tem como devolver. É como que é um cheque sem fundo. Tomando esse gancho, doutor Ian, no final de 2012 agora, na virada do ano, para 2013, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso esteve em entrevista, se eu não me engano, na Globo News. E uma das coisas que que tomou um vulto grande nessa entrevista dele foi quando ele falou o seguinte, em relação ao governo do PT, que o PT aproveitou e com habilidade e talento surfou numa onda de desenvolvimento que passou ali pela China, aproveitando problemas relacionados à Europa, e aí o Brasil teve essa ascendência, e aí com talento o PT teria surfado nessa onda de desenvolvimento. Então assim, ele não atribuiu o mérito do desenvolvimento do país nos últimos anos ao governo em si, mas por o governo ter surfado numa onda do desenvolvimento que veio de fora. No contexto do assunto de hoje, a gente tem mensurado, tem colocado como expectativa uma onda negativa. Né? A gente não está mais falando de uma onda de desenvolvimento, mas sim uma onda negativa. A gente viu a quebradeira pela Europa, a questão dos juros e de todo desse contexto tributário que atingiu a zona do euro. Então, essa onda perigosa, né? Se a gente colocar essa onda perigosa, essa tsunami econômica, muito bem. Como o senhor imagina, ou quando o senhor imagina, uma chegada ao Brasil, e aí sim uma consequência maior no mercado interno brasileiro? Os informes econômicos agora recentes de dezembro e retrospectiva de 2012 mostram que milhões e milhões de reais foram investidos pelo governo num programa de aceleração do crescimento. Vários segmentos como agricultura, indústria, comércio, vários pontos da economia foram injetados milhões e milhões de reais. E os economistas ficaram de plantão. Será que vai ajudar o PIB a crescer? Nosso PIB foi pequeno. Claro que se eu for analisar para o produto interno bruto da China, acho que chegou quase 5%, e talvez a América também, mas o nosso parece-me que chegou no máximo, aí posso estar errado, mas digamos que otimistamente a 2%. O grande problema é que o PT, não é que o PT surfou no que o projeto do julho de 94, o plano cruzado, sai Funaro, sai Sarney, sai todo mundo, depois vem um plano real. Eu era gerente de banco nessa época. Desestabilização econômica, desinflação. Nós enxugamos o dinheiro no mercado financeiro, tomamos o dinheiro do povo, não tinha mais meio circulante, então parou-se de comprar tudo e depois criou-se uma tablita, um deflator, para quebrar a indexação econômica e com a tablita e o deflator dividir por 2.750, uma coisa assim, e tinha uma divisão por 100, só sacava R$50. A URV. Isso, a URV, até chegar no index do URV. O URV foi a âncora cambial do real, que nasce em julho de 94. Então, o PT, ele hoje é acusado de surfar, mas veja, Fernando Henrique Cardoso e o governo dele fez grandes coisas, e hoje que se critica também a questão do neoliberalismo. Nós vendemos muitas companhias que poderiam estar dando lucros hoje e divisas financeiras para a nação. Então, qual é a minha visão? É que, a partir de março, e olha, eu não vou me enganar com a Copa ela traz dividendos econômicos, rentabilidade econômica para turismo e tudo, mas quem foi para a África do Sul e viu o pós-Copa, viu o colapso. Não podemos trabalhar com o Brasil pensando só na Copa. Temos que fazer uma base econômica para o pós-Copa, arrecadarmos, conter despesa, enxugar a máquina administrativa central, o governo federal, manter o seu superávit primário de 100 e tantos milhões, como aconteceu. A arrecadação de dezembro foi um superávit muito grande. E aí a presidência e o Manteiga estão de parabéns, porque houve um superávit grande na economia, na arrecadação. Quem arrecada bem, blinda bem o seu cofre, tem dinheiro dentro do cofre para enfrentar uma crise. Mas, se financiou geladeira, se já tiramos o IPI do carro, né?
E o nosso produto, nosso PIB não explodiu. Então, há uma crise chegando que eu acredito que, se nós abstrairmos o pós-Copa, o pré-Copa, se essa crise não explodir agora, em março em diante, em abril em diante, ela pode vir concomitante à Copa do Mundo. Embora venham dólares da Copa do Mundo, né? Turistas para cá. Pode ser camuflada pela Copa do Mundo? Pode, certamente, até porque o Brasil... Muito bem, você vai a Recife aqui, nossa terra, vizinho, o canteiro de obras é gigantesco. Recife, Suape, uma pujança econômica muito grande, fábrica interestadual, Fiat e tudo mais. Estamos vendo ainda a economia reagindo bem, a economia vai bem. E nós temos uma vantagem em relação à Argentina. Nós temos uma vantagem. Nós somos um pouco namorados pelo mundo, porque nós temos uma dimensão grandiosa geográfica. Então nós somos economia grande, ou seja, muitos consumidores, muito parque industrial, os bancos blindados com a saúde financeira invejável. Nenhum banco no planeta Terra tem 600% de lucro ao ano. No Brasil chega a isso. Doutor Ianco, tratando dessa temática, eu gostaria também que você pudesse abordar de forma pragmática o que nós contemplamos no nosso dia a dia nessa relação de direito econômico com direito consumerista. Nós temos um Código de Direito do Consumidor e como o nosso papo aqui é de conhecimentos e direito do saber, né? Saber do direito, poderíamos assim filosofar, é que hoje, nessa economia que cresce, e cresce assustadoramente, também há um consumo excessivo. E nessa relação de consumo, fornecedores, eu queria que você abordasse algo que nós estamos presenciando no nosso dia a dia, até mesmo os tribunais estão aí amarrotados de ações, tendo em vista o abuso praticado exatamente pelos bancos, no que diz respeito à cobrança de abertura de taxa de abertura de crédito, né, o TAC e o TEC. E emissão de carnê. E emissão de carnê. Hoje também já tem ações tramitando no que diz respeito àquela cobrança do gravamen, que é aquela pesquisa que se faz a respeito daquele veículo, né, e até mesmo a situação da pessoa que está ali consumindo ou comprando um veículo através dos Detrans de todo o Brasil. E essa taxa que é cobrada indevidamente, ilegalmente, geralmente pesa no bolso do consumidor. Então eu queria que você pudesse falar um pouco para os nossos ouvintes qual é a importância hoje do advogado, do olhar fiscalizador do Ministério Público Federal, da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, que também tem sido militante no que diz respeito a combater esse abuso excessivo por parte das financeiras, porque nós temos visto que o senso comum, às vezes, não tem esse conhecimento de adentrar o que está sendo cobrado realmente dele. E, recentemente, eu tomei até conhecimento que aquele cafezinho que se recebe numa concessionária, quando ali é servido, há uma taxa também que se cobra em relação àquele conforto, né, que o cliente passa a ter no momento que ele vai fazer a aquisição de um automóvel. Então, eu gostaria que você pudesse falar um pouco sobre isso, né, para que os nossos ouvintes pudessem entender a importância hoje do advogado militante combatendo exatamente esses abusos excessivos. O cafezinho está embutido no custo operacional de um dinheiro, de um balcão e de funcionários, são os custos sociais que eles repassam mesmo. O Superior Tribunal de Justiça nos entristeceu quando, em meados de 2012, ele chegou a dizer que era possível cobrar TAC, ATEC, taxa de abertura de crédito, taxa de emissão de carnê, desde que o cliente concordasse. Houve um acórdão, e esse acórdão causou uma repercussão explosiva no nosso meio jurídico. Mas, graças a Deus, muitos juízes aqui da Paraíba, dos juizados locais, e a corte também, e as turmas recursais, têm confirmado a obrigação de devolver. Por quê? É o que eu digo, é aquele grande desafio de Hans Kelsen, o desafio entre a positivação da norma escrita alemã e a efetividade a ser cumprida. Eu me baseio em Hans Kelsen para lembrar que o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor proíbe lançar contra o consumidor o custo operacional de um serviço, porque o banco e a financeira e a loja estão ganhando com o preço do carro, estão ganhando com o capital, os juros emprestados, não é barato, né? Então, não se pode taxa de abertura de crédito. Eu só vi isso no Banco do Nordeste do Brasil, porque é um banco oficial, custo operacional, região Nordeste, taxa para abrir um crédito. Olha, se eu estou tomando um crédito, eu vou pagar juros.
Como é que eu vou pagar uma taxa para abrir o crédito para mim? Taxa para emitir um carnê? Olha, quem paga a gráfica é o banco que contratou a gráfica. O consumidor não pode ser obrigado a pagar. Isso é indébito. Eu considero isso, com todo respeito e carinho, aos amigos de banco, artigo 171, parágrafo 6 do Código Penal, estelionato. Estelionato não é só cheque sem fundo. É obter para si ou para outra em vantagem ilícita, mediante artifício ardil e qualquer outro meio fraudulento. Então você A quer... Lei Federal 8137/90, no artigo 1º, inciso 3º, diz que é crime contra o consumidor enganar o consumidor. E o artigo 8384 também criminaliza a conduta, o Código de Defesa do Consumidor. Eu tenho um tripé de força, o Código Civil, Código de Defesa do Consumidor e a Lei de Crimes contra a Ordem Econômica e Consumerista Tributária. Então como se pode enganar o povo assim? Eu acho que os advogados estão de parabéns. Agora, qual é o problema dos advogados? Tem que falar a mesma língua. Temos que estar falando a mesma língua. Se o STJ mudar um acórdão, vamos ao STJ lutar para reformular um acórdão que seja danoso ao consumidor. Os advogados ficam muito individualistas, quando era para ser o contrário. Tem uma mega associação paraibana de defesa do consumidor, a OAB, a nossa casa, eu faço parte da Comissão de Direitos Humanos, eu faço um apelo ao nosso presidente, que abra um canal de comunicação entre os advogados do direito econômico, se advocacia de direito econômico, financeiro, para a gente juntar forças, porque os desembargadores, diante de recursos bem feitos de banco, eles ponderam sobre até onde é legal, até onde não é legal. E nós, advogados de consumidor, dos consumidores de forma geral, aplicamos a lei. Então, o artigo 3º da lei introdutória do Código Civil diz que ninguém se excusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. O banco não pode dizer para mim que nunca leu o Código de Defesa do Consumidor. As Chevrolet, General Motors, Ford, as montadoras não podem dizer que não conhecem o Código de Defesa do Consumidor, até porque também são consumidores. O artigo 3º preconiza que a empresa também é consumidor, de serviço, de juros, de peças, de tudo. Então eu sou radicalmente... Todas têm um setor jurídico atuante. Muito bem, muito bem. Ô, doutor Ianco, me permita fazer uma pergunta ainda nessa temática, porque hoje é comum um cliente que chega numa concessionária para adquirir um veículo, ao assinar o contrato, o que foi acordado ali, muitas vezes, não é cumprido pelo banco. Muito bem. Pós assinatura, ou seja, eu contrato um juro de 1,5, naquele momento em que estou assinando meu contrato, e para minha surpresa, quando eu recebo o meu carnê e o espelho do contrato, muito bem, eu passo a observar que o valor contratado não foi de 1,5, às vezes é 1,9, 2,2, e para isso nós temos já subsídios, né, de economistas que, num olhar clínico e profissional, tem exatamente averiguado isso de forma tão precisa que tem nos dado subsídios também como advogados para militarmos contra este abuso. Então eu gostaria que você também pudesse falar um pouco, já que você tem essa experiência também de gerência de banco. Eu peço perdão pelo meu atrevimento, mas parece-me que no Brasil a gente paga 2 carros. Diante de todo o escândalo nessa matéria, a gente procurou o Dr. Josemar Tenório, mestre economista, mestre da UFPB e também com formação internacional. Dr. Josemar Tenório foi do Banco Central e do BNDES. E nosso querido pastor Jonas, Dr. Jonas, que também é economista da Primeira Batista, e eles nos mostraram que o carnê traz uma taxa de juros embutida discrepante daquilo que está no contrato. Por quê? Porque quando a agência fecha as portas, de acordo com o fluxo e contrafluxo de capital em bolsa de valores, e o valor do juro sobe de acordo com o valor do dinheiro, consequentemente, o banco fecha com outra taxa de juros. Você toma agora 1,20, só que quando você for embora, o teu gerente te liga e faz, olha, me desculpa, não vai ficar 1,20 não, vamos para 2,22. Mas o contrato já foi assinado. Não, o contrato foi assinado em branco. O mais grave é isso. E o Código de Defesa do Consumidor proíbe o contrato assinado em branco. Então, essa libertinagem financeira, essa liberdade do banco fazer o que ele quer, é porque... E aqui eu não estou querendo fechar banco não, nem destruir banco não. Eu só queria que os juros do carnê fosse igual ao do contrato, que você conseguia pagar. Mas quantos pais de família estão endividados? Quantos microempresários estão à bancarrota? Quantas indústrias fecharam a porta ou podem fechar no black hole da crise mundial, depois do abismo negro que a América vai passar? Meu medo agora é que a América quebre. Se a América quebrar pelo abismo fiscal deles, a Europa já está trincada. Quem está salvando a Europa hoje é o Banco Central Alemão, Deutsche Bank. É quem está injetando dinheiro para salvar Itália, Espanha, Grécia. O rico da Europa tem sido a Alemanha.
por causa da grande reserva cambial que fez, o superávit da sua economia, porque hoje você vê BMW em todo canto, Volvo em todo canto. Os alemães foram sábios, eles expandiram a base para o mundo comprar produtos, tal qual o japonês fez. E agora estão ditando a regra na zona do euro. Muito bem. Quem dita a regra é Sua Excelência, primeira-ministra. Ô, doutor Ianco, nesse saber jurídico de exposições de conhecimentos, e me sinto lisonjeado por fazer parte desse debate. Para nós é uma honra. Até porque o doutor Ianco sempre foi um homem de verbos fáceis. Bondade do colega. E eu tive a honra de também já trabalhar no seu escritório e muito assim, acresceu o conhecimento jurídico através de tudo que ele já absorveu ao longo desses 20 anos. Mas para as pessoas que porventura estejam nos assistindo agora e que estejam numa situação real daquilo que estamos discutindo, no que diz respeito a uma prática de juro que foi contratada inicialmente a partir de um assinar de um contrato e que posteriormente ele se surpreendeu em perceber que o que ele havia contratado, na verdade, houve uma litigância de má-fé por parte da instituição financeira. O que é que ele deve fazer e como deve fazer? Meu querido colega doutor Roberto, nós estamos construindo cidadania, construindo direito econômico forte. Os juízes, até então, não estavam dando liminar nenhuma para suspender a cobrança. E muito advogado não pode ser irresponsável, dizer, não paga não. Porque quem não paga é protestado, negativado e processado, e vai apenhar o que ele tem. Então, nós advogados, meus queridos colegas, e os operadores, temos que ter a cautela. Identificamos o erro, fazemos uma ação revisional para identificar esse erro, requer-se ao juízo que deposita em juízo o valor da prestação. Por quê? O que acontece é que, como esse nosso grande amigo economista, doutor José Matenori, esse grande profissional que é, e o doutor Jonas, pastor Jonas, eles têm nos mostrado que, e eu já tenho algumas sentenças favoráveis e acórdão confirmado, descapitalização de juros também. Isso, a medida provisória foi declarada inconstitucional pela própria ADIM 2316 do Supremo Tribunal Federal. Então, toda a operação financeira no Brasil, ela para mim está absolutamente errada. Por quê? Porque os juros são capitalizados. Quem não entende o que é isso, é aqueles juros, você bota R$1.000 na poupança, no mês que vem você vai ter 1.000 com juros, depois 1.000 com mais juros, é a capitalização. É uma bomba contra o consumidor. Então, o que acontece é que o consumidor lesado, outra coisa, sai do endividamento máximo. Se está devendo a 3 bancos, unifica as operações. Cuidado com aquela velha história de dizer, peguei uma taxa de juros bem melhor. Faz um empréstimo agora, empréstimo novo, remonta a tua dívida. O Código Civil diz, doutor Roberto, o senhor sabe muito mais do que eu, a dívida nova mata os juros da dívida velha. Mas no Brasil isso não funciona, é utopia do Código Civil. Eu sonho um dia que o judiciário brasileiro aplique radicalmente o direito econômico positivado. Por quê? Porque se eu refinancio, repactuo uma dívida velha, não tem expurgo nenhum, praticamente. O desconto que dá é irrisório. Então, está devendo em vários bancos, unifica as operações de débito, faz uma prestação que possa pagar e escolha uma taxa de juros melhor do que você estava sufocado. Então, essas precauções e evitar de dever, para mim, para qualquer um, é o maior conselho que se pode dar. Procurar fazer o que se fazia em 1970, 80, andar com poupança. Apesar do trauma do Collor de Mello. Muito bem. Chegamos ao final de mais um programa oficial do Campus Direito, na Universidade Digital em Brasília. Hoje, um tema super interessante, um tema que é fácil até de se contextualizar, né? O direito econômico com essa expectativa dentro do mercado brasileiro. Nós recebemos o doutor Ian Cordeiro. Doutor Ian, muito obrigado. É um prazer imenso. Enriqueceu demais o programa. Doutor Roberto, até a próxima semana, cadeira cativa no programa. E você, muito obrigado pela companhia. Um abraço, até o próximo.